Imagine que um dia, depois de muitos anos sonhando em ter sua casa própria, você consegue juntar o dinheiro e realizar seu sonho. Porém, depois de algum tempo, você percebe que na casa que comprou acontecem algumas coisas estranhas que te fazem repensar morar naquele lugar. Ao redor do mundo, existem casas com histórias trágicas envolvendo eventos sobrenaturais, enquanto outras oferecem certas circunstâncias que as tornam impossíveis de se morar. Eu sou o Ivan Lima e vou mostrar para vocês as casas bizarras nas quais ninguém quer morar. Os primeiros itens que eu quero citar, na verdade, nem são casas residenciais, mas sim hotéis, repletos de mistérios. O Stanley Hotel, que foi aberto em 1909, teve seus dias de glória durante a década de 70. Porém, esses dias de glória envolviam a má reputação de ser um lugar mal assombrado. E, de fato, o hotel foi inspiração para um dos filmes de terror mais famosos de todos os tempos, O Iluminado. Um dia, Stephen King estava hospedado no Stanley Hotel, ele e sua esposa. E eles eram alguns dos únicos hóspedes do lugar. Até aqui tudo bem, nada fora do normal. Porém, ele sonhou que seu filho corria e gritava ao longo dos assustadores corredores do hotel. 12 anos após escrever o livro e 9 anos após o lançamento do filme de Stanley Kubrick, Stephen King disse que nessa noite, quando acordou, ele acendeu um cigarro e ficou pensando no seu sonho. Antes que ele terminasse de fumar, toda a estrutura do livro já estava em sua cabeça. Atualmente o hotel é ponto turístico para fãs do filme, que podem até passar uma noite por lá. Outro local de nome parecido é o Shanley Hotel. Também tem histórias de assombração. Só para vocês terem uma ideia, para se hospedar no local, a pessoa precisa ter mais de 16 anos e assinar um documento, sabendo que acontecem eventos paranormais no hotel. O edifício do hotel foi construído em 1895 e comprado por James Louis Shanley em 1906. No caso, Shanley e sua esposa, Beatrice, receberam pessoas como Thomas Edison, Eleanor Roosevelt, mas a casa ficou marcada mesmo foi pelas tragédias. Beatrice deu à luz a 3 filhos, e todos eles morreram antes de completar 1 ano de idade. Em 1911, o barbeiro do hotel, que morava no local com sua família, perdeu sua filha mais nova quando ela foi a uma fazenda próxima e caiu em um poço. Alguns anos depois, em 1918, a irmã de Beatrice, Esther, morreu no hotel vítima da gripe espanhola. Além de todos esses acontecimentos, ao longo dos anos, também foram relatados casos de mortes acidentais, pessoas desaparecidas e rumores de assassinatos. Todas essas tragédias dizem que os espíritos das pessoas que morreram no hotel assombram as pessoas que se hospedam lá. Eventos como cadeiras balançando sozinhas, passos, risadas e a sensação de ser tocado são coisas comuns no Shanley Hotel. E aí, você teria coragem de dormir uma noite no local? Mas nem toda casa precisa ser assombrada para as pessoas não quererem morar nela. Imaginem comprar uma casa que inexplicavelmente está repleta de cobras. Já pensou? Em 2009, a família Seasons comprou uma casa na zona rural de Idaho. O objetivo era ter uma casa em um local tranquilo e agradável. Porém, o lugar se tornou um verdadeiro pesadelo para a família. Poucos dias depois da mudança, Ben e Amber, o casal que tinha comprado a casa, passaram a se deparar com frequência com os animais pela casa. O pátio, por exemplo, ficava repleto de cobras e durante a noite era possível escutar elas passeando pelo chão da residência. Para a família, o cúmulo do absurdo foi quando eles mataram 42 cobras em um só dia. O que aconteceu na residência foi uma infestação de cobras liga,
que são venenosas e costumam se aglomerar e hibernar durante o inverno. A família, obviamente, vendeu a casa. Atualmente, não se sabe se o problema com as cobras persiste ou mesmo se outra pessoa a comprou. Já na pequena cidade de Addison, nos Estados Unidos, existe uma antiga Casa Branca, em uma rua residencial tranquila. Mas que durante a noite, a ausência de luzes e a presença de alguns sons estranhos mostram que a casa é diferente das outras. Originalmente construída na virada do século XX, esta casa se tornou a residência de um famoso médico da cidade. A parte da frente serviu como espaço para o consultório e salas de exame, enquanto o médico e sua família moravam no andar de cima. Um dia, uma mãe desesperada chegou carregando sua filha de 6 anos, Sally. A criança desmaiou por causa de uma dor abdominal intensa. O médico diagnosticou apendicite e sabia que não havia tempo para adiar a cirurgia. Acreditando que o apêndice poderia matá-la caso não fosse tratado a tempo, o médico começou a cortar Sally antes que a anestesia tivesse feito efeito. Os gritos de Sally de repente pararam e Sally morreu na mesa de cirurgia. Segundo a lenda, as últimas lembranças da garota eram de um homem que ela acreditava que a estava torturando. Depois disso, dizem que Sally passou a amedrontar ainda mais os moradores da casa no ano de 1933, quando a casa foi alugada para um jovem casal. Eles disseram que seu cachorro costumava rosnar para o nada, principalmente quando estava perto dos seus filhos. A coisa ficou ainda mais assustadora quando aconteceram incêndios e objetos começaram a se mover sozinhos. A casa continua lá. Está aberta para visitas e já serviu de objeto de estudo para vários especialistas em eventos paranormais e programas de TV. Aliás, por falar em programa de TV, existe uma outra casa supostamente assombrada com uma história curiosa. Se você é fã do American Horror Story, deve se lembrar da casa que serviu de cenário para a primeira temporada. Conhecida como Murder House, ela está sendo alvo de um processo na Justiça dos Estados Unidos, justamente por ser assombrada. A casa, que foi construída em 1900, pertencia à atriz Greta Von Steinbauer, que cedeu a casa para servir de cenário para o seriado. 4 anos depois das gravações, ela vendeu a propriedade para a atriz Angela Oakenfold e seu marido, o cardiologista Ernest von Schwartz, por 3,2 milhões de dólares. Em 2018, os 2 atuais donos da casa registraram no processo que, além da casa ser assombrada por espíritos, ela também é constantemente alvo de invasões de fãs que querem a qualquer custo conhecer a Murder House. Até o que sabemos, o processo ainda estava na justiça. Na Itália, também existe uma casa com fama de ser mal assombrada. Localizada nas montanhas a leste do Lago de Como, a mansão conhecida como Casa Vermelha é um casarão que foi construído no século XIX e atualmente é conhecida como a mansão mais assombrada da Itália. Segundo reza a lenda, Conde de Vitti, que era chefe da Guarda Nacional Italiana, também era considerado um herói ter participado dos 5 Dias de Milão, o maior evento revolucionário de 1848 e o início da Primeira Guerra de Independência Italiana. Apaixonado pelo Vale de Valsassina, o conde mandou construir a mansão entre os anos de 1854 e 1857, com o objetivo de ser uma casa de verão. Mas assim como as outras casas que eu citei, existe uma lenda sobre esse lugar. Tudo começou depois que o conde encontrou sua esposa e filha assassinadas dentro da mansão. Desde então, o prédio foi abandonado pelo conde, principalmente depois de sua morte. Ele abandonou depois que ele morreu? Desde então, o prédio foi abandonado, principalmente depois da morte do conde. As lendas locais dizem que a casa é assombrada, que no meio da noite é possível escutar alguém tocando piano,
mesmo com o fato de que o piano que tinha na mansão tinha sido destruído há tempos. Atualmente a casa está em ruínas e a natureza parece ter tomado conta. Mesmo assim, poucas pessoas ousam entrar no lugar. Agora, imagine um lugar onde as pessoas pagam para serem sequestradas, amarradas, pisoteadas e afogadas durante um tour de 8 horas. Conseguiu imaginar? Pois é. Essa é a Makamei Manor, a casa de masoquistas que tem uma fila de espera com 24 mil pessoas. Como funciona um lugar como esse? Bom, os visitantes têm que ter mais de 21 anos. Apresentar um atestado médico que comprove estarem aptos fisicamente e psicologicamente e estarem dispostos a passar por situações nada confortáveis. Durante 8 horas, os visitantes são amarrados, obrigados a comer comidas nojentas, trancados em lugares estranhos e são expostos a jaulas repletas de aranhas e cobras. A equipe do hotel só garante que não há violência física e todos saem de lá ilesos. Mas não tem qualquer garantia sobre práticas de violência psicológica. Até o ano passado, ninguém tinha conseguido chegar até o fim do tour. Mas caso alguém consiga, receberá uma quantia que gira em torno dos $20 mil. Existem algumas casas de terror como essas espalhadas pelos Estados Unidos. E várias delas já foram alvos de protestos. Amigos, essas foram algumas das casas que eu tenho certeza que nenhum de vocês iria querer morar. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau.